Este momento, podem sentar, irmão. Este é um momento de muita atenção. É o momento da palavra do Senhor, onde Deus fala com cada um de nós. O irmão está preparado para trazer a mensagem da parte do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Abram comigo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, dos versos de 23 a 25 e capítulo 3, dos versos de 7 a 9. Eu vou repetir. Êxodo 2, dos versos de 23 a 25, e em seguida Êxodo 3, dos versos de 7 a 9. Eu vou ler o primeiro verso, isto é, o verso 23 do capítulo 2, os irmãos e as irmãs, os versos por conseguinte, e assim sucessivamente. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 3, versos de 7 a 9. Leiamos da mesma forma. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus amado, eis-nos aqui mais uma vez, diante do Senhor, desta feita com o intuito de ouvirmos a voz do Senhor. Assim que tu possas, em o nome de Jesus, trazer a cada um de nós palavras de vida eterna, palavras que são capazes de mudar perspectivas acerca da vida, de restabelecer emoções desencontradas ao encontro do equilíbrio. Que tu possas, assim sendo, meu Deus, falar conosco, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. O tema que vou partilhar com vocês, a partir deste texto, é Deus, esperança onde há desesperança. Deus, esperança onde existe desesperança. Moisés, em Êxodo, dos capítulos de 1 a 12, narra que o povo de Israel passou a viver uma existencialidade fatídica no Egito, passou a sorver a nocividade do algoz rei do Egito,
passou a viver sob escravidão, assim sendo debaixo do tacão cruel, déspota, tirânico do rei do Egito. Passou a viver porque não vivia. Assim, cabe aqui ressaltarmos que o povo de Israel no Egito viveu dois momentos. Um momento com José vivo e um momento sem José, ou seja, depois da morte de José. No primeiro momento, vocês sabem que o povo de Israel viveu uma vida abastada no Egito. Viveu na bonança no Egito, em função do que José havia feito. José havia resolvido uma questão que perturbava o rei do Egito, um sonho. Quando mesmo sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Até então, ninguém havia conseguido dar o significado deste sonho ao rei do Egito. José, em função de um encontro que teve na prisão de Potifar, com um dos súditos do rei, foi lembrado por este súdito, porque enquanto na prisão estava, havia exposto a José algumas questões e José havia resolvido-as, decifrado-as. Então este disse ao rei do Egito: existe um jovem que está na prisão de Potifar chamado José. Penso eu que este será capaz de dar significado ao seu sonho que tanto te perturba. O rei de imediato mandou chamar José, e José conseguiu, por meio da ação de Deus, do poder de Deus, isto é indiscutível, decifrar ou dar significado ao sonho do rei do Egito. Quando disse: as 7 vacas magras significa um período de fome, de dificuldade que há de abarcar todo o Egito. Já as 7 vacas gordas significam um período de bonança, de desenvolvimento, de terra fértil, produtiva, de árvores apinhadas dos seus respectivos frutos. José, então, a convite do rei do Egito, tornou-se vice-governador do Egito. E a partir desta interpretação, estabeleceu a economia do Egito, porque em vindo o período de bonança, não gastou, não desperdiçou, pelo contrário, economizou, estocou recursos. Quando veio o período difícil, de fome, de escassez, o Egito estava abastecido. Em síntese, esse feito de José fez com que o rei do Egito fosse ganhado, conquistado. José, então, adquiriu um respeito sem igual no Egito. Tornou-se admirado, tornou-se um homem em que os egípcios pudessem confiar. E o povo de Israel, neste contexto de relacionamento com José, ainda vivo no Egito, viveu na bonança no Egito. Mas houve um segundo momento, como disse, em que José deixou de existir, em que José, portanto, havia morrido. Este é o momento que Moisés explicita por meio desta narrativa a mim e a você. Um momento de dificuldade, de dor, de escravismo. E talvez você esteja se perguntando quais as razões. A primeira razão foi que o rei que conhecia José do Egito havia morrido. Outro rei subiu no trono do Egito. E diz o texto que este não conhecia José. E eu passo então a apresentar a vocês algumas razões pelas quais este fez com que o povo viesse a viver um período amargo
no Egito. A primeira razão foi uma reminiscência desagradecida. É o que diz aí o verso 8, perdoe-me, do capítulo 1. Se não vejam o que diz o verso 8 do capítulo 1. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Eu entendo que esse não conhecer a José significa que não dava importância ao que José havia feito. Não havia uma gratidão, ou uma memória agradecida, um reconhecimento por parte deste rei com relação ao que José havia feito. Está aí a primeira razão deste ter se insurgido contra o povo de Israel no Egito. Este, de acordo com o verso 1, não dava importância para o que José havia feito em prol do Egito, em favor do Egito. A segunda razão deste ter se insurgido contra o povo de Israel no Egito foi um estratagema perverso, vulnerabilizar o povo de Israel. É o que diz aí os versos 9 e 10 do capítulo 1. Disse ao seu povo, o rei do Egito: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Verso 10, eia, usemos de astúcia para com este, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Um censo demográfico de Israel, ou o censo demográfico de Israel, assustou o rei do Egito. O povo havia se multiplicado, havia crescido. Então o rei adota um estratagema, uma estratégia para vulnerabilizar este povo, a escravidão, o sofrimento. Uma terceira razão deste escravismo, desta imposição déspota, tirânica por parte do rei do Egito com relação ao povo de Israel, fazendo-o sofrer, fazendo-o tornar-se subjugado a circunstâncias que causavam dor, foi um estratagema anuído pelo desejo do domínio. É o que diz o verso 10. Nós temos que agir com o intuito de dominar este povo. Nós não podemos permitir que este povo cresça, se desenvolva cada vez mais, a ponto de pensar que está forte e se insurgir contra nós e nos destituir do poder. Então nós temos que agir. E a ação imediata do rei, em função desta visão, foi subjugar o povo de Israel no Egito. O capítulo 3 é o encontro da esperança com a desesperança. A esperança do capítulo 3 é Deus. A desesperança é a situação que envolve o povo. Os fatos que envolvem o povo. E nós também podemos notar a desesperança na autoconsciência de Moisés. Notem que os versos 1 e 10 do capítulo 4 apresentam um Moisés extremamente negativista acerca de si mesmo. Vejam o que diz aí o verso 1 do capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés está aqui diante de Deus, dizendo: Deus, se eu disser que o Senhor esteve comigo, se eu disser que o Senhor apareceu a mim, me dizendo que o Senhor há de arrancar o povo de Israel do Egito por meio de mim, este não dará ouvidos a mim. A gente percebe aqui uma desesperança na autoconsciência de Moisés, ou por que não dizer, um negativismo, uma visão pessimista, negativista acerca de si mesmo. Moisés havia chegado à conclusão que não havia outra alternativa a não ser a permanência do povo no Egito. O verso 10, a gente percebe Moisés externando esta
visão negativista, pessimista acerca de si, ante ao desafio imposto por Deus, isto é, de que Moisés deveria ser um instrumento de Deus, com o propósito de arrancar o povo do Egito, Moisés tenta se desqualificar, dizer a Deus, eu não sirvo para isso, eu sou uma pessoa desqualificada. Veja o que diz aí o verso 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés então externa N argumentos encharcados de negativismos acerca de si mesmo, com o intuito de dizer a Deus que não tinha condições de ser o que Deus havia dito que deveria ser, ou seja, o instrumento de Deus para se tornar bênção na vida de um povo que estava abarcado por uma realidade que estava causando dor e desespero. Aqui nós temos então o encontro da esperança com a desesperança. Deus, a esperança, a desesperança, as circunstâncias que envolviam o povo e a autoconsciência de Moisés, ou seja, a visão de Moisés acerca de si. A gente percebe uma desesperança, uma percepção de Moisés acerca de si extremamente negativa. Um homem que, diante das situações, não conseguia ver nenhuma possibilidade de sair do caos, do sofrimento que estava envolvendo e tomando conta do povo. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus é a esperança onde há desesperança? Porque Deus é a esperança onde há homens como Moisés. Porque Deus é a esperança ante as circunstâncias negativas que causam dor e desespero na alma de quem quer que seja que esteja submetido a tais circunstâncias. Primeiro, porque Deus é transcendente e imanente. É o que diz o verso 2. Se não observem, apareceu-me o anjo do Senhor, apareceu a Moisés, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós temos neste verso duas características de Deus. A primeira é a imanência. Imanência significa, em se tratando de Deus, que Deus é um Deus presente, que Deus não é um Deus distante, ou seja, que Deus está presente na vida do seu povo, que Deus participa do curso histórico no que diz respeito à existência do seu povo. É imanência, é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus não distante. Deus está aqui presente na forma, teofonicamente falando, de uma sarça. Deus se apresenta tomando a forma de uma sarça a Moisés, mostrando que estava presente na vida de Moisés. E também o texto, verso 2, apresenta outra característica de Deus, que é a transcendência, que significa que Deus, por mais presente que seja entre nós, não é igual a nós, que Deus transcende tudo que é físico, tudo que é, portanto, deteriorável. Assim sendo, Deus não é deteriorável, Deus não é acabável, Deus não é finito, Deus não acaba, Deus não se consume. Pois é isto que o verso, em sua parte final, diz. Moisés vê a sarça, é a forma de Deus, é a teofania, é Deus em forma de sarça. E diz o texto que a sarça ardia, mas não se consumia. Deus está dando um recado a Moisés: Moisés, eu sou presente na vida de vocês e sou indestrutível, eu sou transcendente, eu não pertenço a esse mundo no sentido de poder ser igualado às coisas que fazem parte desse mundo, porque todas as coisas que fazem parte desse mundo são efêmeras, são transitórias, são passageiras, passam. Em síntese, Deus está dizendo
eu não preciso de ninguém me dando ordens. Eu não preciso da aprovação do rei do Egito para arrancar meu povo do Egito. Eu sou Deus. Eu sou autossuficiente. Eu não dependo de ninguém. Vejam que Deus vai dizer isso no verso 14, quando Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Ante a pergunta de Moisés, a ânsia de Moisés, diante da necessidade, no entendimento de Moisés, de dizer ao povo quem de fato havia se apresentado a Moisés, no caso Deus, por meio de um nome. Aí Deus diz, eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu sou o que está entre vocês, que não se consome, que é transcendente. Eu sou o que sou. Eu não preciso da autorização do rei do Egito, eu não preciso da autorização de ninguém para arrancar meu povo das garras dos seus inimigos, dos seus algozes. Eu queria que você tivesse exatamente essa consciência em se tratando de você diante de Deus. O Deus que você serve é imanente, ou seja, é presente. Ele faz parte da sua vida, Ele atua na sua vida, Ele age na sua vida, Ele não te abandona, Ele não te deixa só, Ele não te esquece. Talvez você esteja pensando em função de uma circunstância negativa que te envolveu, e você está vivendo em função disso, andou do tamanho do mundo, que Deus te abandonou, que Deus está distante, que Deus não está próximo. Eu estou te dizendo que Deus é um Deus imanente, um Deus presente, um Deus próximo, e este Deus também é transcendente, é o eu sou, o que não precisa de ninguém para poder, da autorização de ninguém para poder mudar a sua vida, a sua existência. O nosso Deus é indestrutível. Assim nós não temos que ficar temendo os nossos inimigos, ou os inimigos de Deus. Nós não temos que temer o mundo. O Egito aqui representa o mundo. Nós não temos que temer o rei do Egito, que representa os inimigos de Deus, Satanás, o arquirrival do povo de Deus na terra, que se insurge contra Deus. Nós temos que ter a consciência que o nosso Deus é maior, é imanente e transcendente. Não se consume, não se acaba, não é vulnerável. Nós temos este que é imanente e transcendente, agindo em nosso favor. Mas Deus é a esperança onde há desesperança. Em segundo lugar, porque Deus não é sádico, ou seja, porque Deus não se satisfaz com o sofrimento do seu povo. Vejam o que diz aí o verso 7 do capítulo 3. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Verso 25 do capítulo 2, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus não é sádico. Deus se compadece do seu povo quando o seu povo torna-se objeto dos estratagemas postos em execução dos seus inimigos. Deus vê, de acordo com o verso 7 do capítulo 13 e 25 do capítulo 2, a situação do povo no Egito, e a ideia dos versos 7 do capítulo 13 e 25 do capítulo 2 é a seguinte: que Deus se preocupa com o seu povo, que Deus sente a dor do seu povo. É uma linguagem antropomórfica. Que Deus se entristece quando o seu povo está sendo submetido a momentos difíceis. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, não pense que quando você estiver passando por um momento na vida, que Deus está contente com isso, que Deus se alegra com isso. Deus não é sádico. Pelo contrário, Deus não se alegra. O desejo de Deus em vendo o seu povo passando por maus momentos na vida é de sanar todos esses maus momentos, ou seja, todas as dificuldades. A ideia dos versos é de que Deus não tem satisfação
com o sofrimento do seu povo. Deus não se alegra quando o seu povo torna-se vítima dos faraós da existência, dos Egitos da existência. Mas ainda, nós podemos dizer que Deus é a esperança onde há desesperança, porque Deus não esquece do pacto firmado com seu povo. Vejam aí o que diz o verso 6 do capítulo 3, verso 15 e verso 16. Verso 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 15, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Verso 16, vai ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esses versos estão enfatizando o seguinte: diga ao povo de Israel, para que não haja dúvidas, que eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que prometeu a terra ao povo por meio dos seus ancestrais. Eu sou o Deus do pacto. O Deus que promete, cumpre o que promete. Deus é a esperança onde há desesperança, porque Deus não esquece do pacto firmado com seu povo. Deus está mandando um recado por meio de Moisés. Diga, Moisés, ao povo escravo no Egito, que eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Com isto, Deus estava mandando Moisés dizer: eu sou o Deus que sustentou Abraão, eu sou o Deus que sustentou Isaque, eu sou o Deus que sustentou Jacó, eu sou o Deus que sustentarei o meu povo, em outras palavras, que arrancarei o meu povo do Egito. Deus não se esquece do pacto firmado com relação a mim e a você, em Jesus, em nosso favor. O Egito, com todos os seus estratagemas, edificados com o intuito de sucumbir-nos, não terá condições de sucumbir-nos diante de Deus, ou seja, de nos fazer pessoas capazes, ante ao sofrimento provocado, de nos afastar de Deus, porque a promessa, o pacto, a promessa oriunda do pacto firmado com Jesus, o pacto da redenção, é de que nós, se de fato somos de Deus, nós não vamos nos perder. Então não tema a perseguição do seu vizinho. Talvez você esteja sendo perseguido por alguém na sua faculdade, ou no seu serviço, ou dentro da sua própria casa, e o entendimento que você passou a ter depois de dias, ou meses, ou anos de perseguição, foi com relação à sua fé em Deus, com relação ao seu relacionamento com Deus, de que você, em algum momento, poderá desistir. Deus está te dizendo: o pacto que eu firmei com você, da salvação em Jesus, sustentará você na salvação, ante a quaisquer desafios, ante a quaisquer dificuldades. A salvação que nos foi dada, nós saímos do Egito, que representa o mundo, fomos arrancados da escravidão do pecado, nos foi dada uma vez por todas. Nada, absolutamente nada nesta vida, diz o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos no capítulo 8, poderá nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Irmãos, não tema as dificuldades. Não tema passar por situações em nome de Jesus, ou por causa do nome de Jesus difíceis. Pensando você que Deus vai te abandonar, que Deus vai te deixar. Deus não vai. A promessa é de que Deus há de sustentar-nos. A promessa é de que Deus há de nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas ainda, Deus é a esperança
onde há desesperança, porque só Deus pode usar meios ordinários para fazer o extraordinário. Eu vou repetir. Deus é a esperança onde há desesperança, porque só Deus pode usar meios ordinários para fazer o extraordinário. É o que dizem aí os versos 10 e 20 do capítulo 3. O verso 10 nos apresenta o meio ordinário, Moisés. Um instrumento de Deus para arrancar o povo do Egito. Moisés é o meio ordinário, é o recurso ordinário, é o instrumento, é o canal físico, palpável, tangível de Deus com o propósito de arrancar o povo do Egito. O verso 20 nos diz que Deus usa o ordinário, o meio ordinário, isto é, Moisés, fazendo uso do extraordinário. Vejam aí o que diz o verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Deus está dizendo, Moisés, eu vou usar você, meio ordinário, de maneira extraordinária. Sinais, prodígios, as 10 pragas são os meios extraordinários, explicitados por Deus ao Egito por meio de Moisés. Deus é a esperança onde há desesperança, porque só Deus pode, no ordinário, fazer coisas extraordinárias. Talvez você não entenda que a salvação, a mudança, que é a salvação, na vida de alguém, ou Deus salvar transformando alguém, não seja uma coisa extraordinária, mas eu vou te dizer que é algo extraordinário. Deus usa meios ordinários para proporcionar o extraordinário, isto é, a salvação, quando a igreja proclama o evangelho, o meio ordinário. Deus pode, de maneira extraordinária, arrancar seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, quem você gosta, do Egito, transformando-o, mudando, transformando-a, mudando-a. Deus pode usar um médico, meio ordinário, para fazer algo extraordinário, algo que até o médico chegou à conclusão que era irreversível, um câncer, uma doença incurável. Em se tratando de você ou de alguém que você conhece, Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Deus é o Deus que faz o mar se abrir, que rompe as águas do mar de maneira extraordinária. Este é o nosso Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Deus é a esperança onde há desesperança, porque Deus tem o poder de agir de maneira extraordinária, fazendo uso do ordinário. Não há impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa reverter em sua vida. Não há nada que Deus não possa mudar em sua vida. Talvez você, em função de alguma circunstância que você esteja vivendo, já chegou à conclusão que não tem mais jeito, que tornou-se impossível. Eu estou aqui com o propósito de dizer, em nome de Jesus a você, que o seu Deus é capaz de reverter, de mudar as coisas, porque Deus é um Deus dos extraordinários, dos prodígios, das mudanças, das transformações, das metamorfoses. Não existe causa perdida para o nosso Deus. É isto que Deus está dizendo a Moisés. Moisés, talvez você esteja entendendo que é algo impossível. Um povo submetido à escravidão há anos, apinhado de desesperança, ou seja, com uma visão negativista acerca de si mesmo, se insurgir, sendo representado por um homem, isto é, você, Moisés, contra o Egito e sair do Egito. Talvez você esteja entendendo que é impossível, mas eu estou te dizendo, Moisés, que eu vou te usar de uma maneira extraordinária, e você vai ver, por meio destes atos extraordinários, causados por mim, que vai acontecer. E por fim,
eu concluo esta mensagem ressaltando que a esperança diante dos percalços da existência vem de Deus. O verso 7 nos apresenta Deus vendo a aflição do povo, Deus enxergando a aflição do povo, Deus sentindo a aflição do povo. Também apresenta Deus ouvindo o clamor do povo, as petições. Gente que talvez na sua subjetividade, na sua interioridade, em função da dor que o envolvia enorme, dizendo a Deus: Deus, eu não aguento mais. O verso 7 está dizendo que Deus está vendo, que Deus está ouvindo a aflição, o clamor dos oprimidos do seu povo. E o verso 8 diz que Deus garante a libertação do que estava oprimindo o seu povo. Deus desceu em Jesus. Quando Jesus, ou Deus se personifica, se torna carne em Jesus, Deus desce em carne e osso, portanto, com o propósito de arrancar o seu povo do Egito. Não o Egito país, mas o Egito mundo. Mundo das perdições, que conduz à condenação eterna. Desce com o intuito de arrancar este povo da escravidão, não da escravidão de um povo, de uma etnia, escravidão física, palpável e tangível, mas da escravidão do pecado. Deus em Jesus, anos depois, desce com o intuito de explicitar ao mundo que desceu, que se tornou carne, com o propósito de arrancar o seu povo das garras do Egito, do mundo, da condenação, do escravismo, do pecado. Porque Jesus desce. Deus se encarna em Jesus, portanto, como diz João 1, verso 14, com este intuito, com este propósito. Só Jesus pode arrancar pessoas do Egito, do mundo, pessoas que estão amarradas com as cordas ou pelas cordas dos vícios, do pecado, gente que não consegue mais, humanamente falando, se desvencilhar de um vício, gente que vive de bar em bar, de esquina em esquina, em busca de uma pedra de crack, que talvez você conheça, a mocinha que, por uma necessidade, resolveu se entregar a um homem impiedoso e cruel, que você talvez conheça, ou o rapaz que talvez você conheça, que está amarrado pelas cordas dos vícios, como disse, e que a mãe e o pai perdeu a esperança. É o Egito, com a sua escravidão, espiritualmente falando, é o mundo, com a sua escravidão, que é o pecado, submetendo, subjugando pessoas a coisas degradantes e terríveis. Eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, que Deus em Jesus se encarnou com o propósito de dizer a estes: há esperança onde não há desesperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te preserve em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs.